Olá, seja bem-vindo ao programa Moda e Fitness. No programa de hoje, nós vamos falar sobre nutrição clínica, funcional e comportamental. Não saia daí, o programa de hoje está no ar. No programa de hoje, eu recebo a nutricionista Stephanie Gava, que atua em consultório e também em grupos de emagrecimento. Stephanie, seja bem-vinda. Obrigada, Marcele, agradeço o convite. Stephanie, fala pra gente, você trabalha com nutrição funcional, não é mesmo? Isso. Conta um pouquinho para os telespectadores. Ok. Então, eu trabalho com a nutrição clínica funcional em consultório. A nutrição funcional, eu falo que foi um divisor de águas, né, na minha vida profissional. Porque ela me tirou daquele método engessado da nutrição, de somente contar calorias, né? Dietas de emagrecimento, tantas calorias, dietas de hipertrofia, tantas calorias. E ela trouxe uma visão como um todo do meu paciente, né? Onde eu consigo, através de sinais e sintomas, de uma avaliação bioquímica, identificar excessos e carências, né, ali de vitaminas, de minerais, e trazer uma qualidade de vida maior para o meu paciente. Sim. E dentro desse tratamento funcional você inclui o quê? Dentro do tratamento funcional, são vários sintomas, várias avaliações que podem ser feitas para poder identificar essas carências, né? Através de exames de sangue, através da bioimpedância. E aí existem vários pontos importantes, mas um ponto muito importante que a nutrição funcional aborda é a qualidade do nosso intestino, né? Nós associamos praticamente tudo da nutrição funcional ao intestino bem tratado, né? Bem cuidado. Não é só com funcionamento em dia, a gente fala que o intestino ele tem que estar limpo, preparado, né? Para receber aquele alimento, para absorver os nutrientes, não é isso? Perfeito, Marcele, para absorver os nutrientes necessários e eliminar aquilo que é importante ser eliminado, né? Então é importante que a nossa microbiota intestinal esteja em dia e preparada para essa absorção e para a eliminação daquilo que nós buscamos eliminar. Então, Stephanie, o verão está chegando e com isso tanto as mulheres como os homens acabam se excedendo, né? Porque muita gente deixa para a última hora essa questão de querer emagrecer nos 2 últimos meses do ano. Como você lidar com essa questão no consultório? Então, eu falo que o corpo que a gente busca para o verão, ele deve ser preparado nas outras estações do ano, né? Não somente 2 meses antes do verão. E porque isso acontece muito do paciente chegar em outubro, novembro, falando assim, tem jeito para janeiro, fevereiro? Eu falo que a gente tem que preparar o corpo do verão que a gente quer, no inverno, no outono, enfim, né? Mas sem dúvidas o verão ele pode ser um estímulo para o início de uma vida saudável, mas devemos tratar a nutrição como um estilo de vida, né? Onde nós devemos buscar uma alimentação melhor, mas que seja algo prazeroso, para que isso seja mantido durante toda a nossa vida. Porque se é algo positivo, se é algo que vai nos fazer bem, por que nós vamos fazer para o verão? Né? Então, precisamos de aprender a fazer algo para a gente conseguir atingir o nosso objetivo e conseguir manter esse objetivo. Durante o ano. Que eu identifico no consultório que é o mais difícil. As pessoas, elas fazem para um objetivo e daqui a pouco esquecem daquilo. Né? Então, esquecem também que a nutrição, gente, que é a qualidade de vida também, que é a qualidade de vida em saúde, né? Você está sempre com a alimentação em dia, você está cuidando da sua saúde, é uma qualidade de vida e bem-estar, não é mesmo, Stephanie? Com certeza, sem dúvidas. E quando a pessoa decide que ela quer eu vou começar a ter um estilo de vida saudável, tomei a decisão de emagrecer, por onde essa pessoa deve começar? Olha, eu acredito que o foco e ter clareza onde essa pessoa quer chegar é muito importante. E a clareza, ela vai além, falando de emagrecimento, né, da questão de querer perder peso, né? Nós precisamos de entender quais são os ganhos que eu vou ter com essa perda de peso. Qualidade de vida, a minha disposição vai melhorar, o meu relacionamento em família vai melhorar, o meu relacionamento no trabalho vai melhorar, porque quando a gente foca além da balança, fica mais fácil a gente resistir
resistir a pensamentos sabotadores que realmente nos sabotam durante o processo de emagrecimento. Sim. Então tem que ser algo que faça muito sentido para que aquela vontade de querer emagrecer não dure uma semana, não dure somente um mês, né? Então, assim, foco e, sem dúvidas, a presença de um bom profissional para poder orientar da melhor forma a realidade daquele paciente. Porque não adianta também a gente passar, o profissional passar algo que é totalmente fora da realidade daquele paciente, que está na moda, porque aquele paciente não vai seguir. Eu costumo dizer que fitness, a pessoa, fulano é fitness. Gente, não existe a pessoa fitness. A pessoa ela tem que ser saudável. E um estilo de vida saudável, não é, Stephanie? Não se baseia naquilo que você come. A pessoa é fitness porque ela come ovo e batata doce. Não é assim que funciona, não é mesmo? Qual a sua opinião sobre isso? Então, aquilo que nós comentamos, a alimentação saudável, ela abrange um contexto muito grande, né? Que é você saber realmente fazer as escolhas e fazer as trocas para que você consiga, para que o paciente, o meu objetivo é dar autonomia para o meu paciente, dele se alimentar bem em casa, mas se alimentar bem também se ele for viajar. Se ele estiver fora de casa, para que ele saiba trocar, fazer substituições saudáveis, para que ele não fique ligado a dois tipos de alimento. Isso. Né? Porque se ele está, como você citou o exemplo do frango, da batata doce, com certeza vai ter uma deficiência de alguma outra vitamina, de um mineral. Então é importante que ele saiba fazer escolhas e nós temos uma vasta variedade de alimentos saudáveis aí no nosso meio. Isso aí. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem também o seguinte: eu não quero iniciar um estilo de vida saudável, eu tenho medo de começar uma dieta, porque se eu começar a comer tal alimento, se eu começar a comer, fazer dieta ou ficar fitness, eu não vou poder mais beber, não vou poder mais sair. E eu costumo dizer que depois que você se reeduca, você pode fazer de tudo um pouco. Você pode aproveitar sim o final de semana, você pode ir numa festa e comer sim um brigadeiro. Na verdade, eu costumo dizer para as pessoas que você pode comer um brigadeiro todos os dias, desde que seja dentro do contexto alimentar daquilo que você tem de necessidade. No caso, a pessoa que faz dieta, ela tem uma necessidade de ingestão calórica menor para poder obter o emagrecimento, né? Sim. Se eu estiver errado, você me corrige. Então, se ela precisa emagrecer, ela precisa comer tudo dentro de um certo limite. Mas depois de um tempo que esse emagrecimento acontece, ela pode voltar a comer tudo normalmente, mas tudo balanceado, né? Não é isso mesmo? Com certeza, Marcele, concordo totalmente com você. A questão de comer eu não vou poder comer mais isso, de forma alguma. Eu acredito que se a pessoa ela está inserida dentro de um contexto saudável, se ela é uma pessoa praticante de atividade física, que tem uma alimentação saudável, não vai ser a fatia de bolo, que ela vai comer vez ou outra que colocará tudo a perder. É claro que no processo de emagrecimento, existe o déficit calórico para que essa perda... Tem que abrir uma mão de uma devasta grande. Sim, precisamos de... A demanda muito grande de coisas, Sim. de início, né? Precisamos de realmente sair da zona de conforto, e estar dispostos a fazer essa mudança aí alimentar. Mas isso não significa a exclusão total de um alimento. Até porque eu acredito que em dietas muito restritivas, o paciente ele vai conseguir fazer por uma semana, por 2 semanas, e esse não é o objetivo. Então é importante que essa mudança ela seja gradativa, ao mesmo tempo que nós vamos tirando aquilo que não é legal, que o prazer pelos alimentos saudáveis também sejam descobertos para que uma coisa compensa a outra, porque comer bem, saudável, é muito gostoso. É muito gostoso. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala: Nutri, mas eu não consigo ficar sem comer o meu pão, sem comer o meu pãozinho de manhã, né? Aí dentro daquilo ali que o paciente te passa, se ela não tem alergia a glúten, não tem alergia, intolerância a nada, você mantém aquele pão dentro daquela programação para aquele paciente, não é isso? Com certeza, porque hoje eu observo que há um terrorismo muito grande. É claro que existem as patologias, existem as alergias,
toleranças, existem as intolerâncias e que certos alimentos são retirados ou consumidos em menor quantidade. Mas se a pessoa é uma pessoa saudável, que não existe nenhuma intolerância, nenhuma alergia, eu acho que não precisa de ser feito esse terrorismo e sim dosar a quantidade e fazer com que aquela refeição que talvez seria só um pãozinho com manteiga, vamos inserir ali uma proteína para poder diminuir esse índice glicêmico desse alimento, né? Então, é o conjunto ali. E o objetivo é justamente o paciente, é aquilo que eu falei, no início, ele é desconfortável, porque tira ele da zona de conforto, mas não eu sempre falo com o meu paciente, meu objetivo com vocês não é fazer com que vocês, nossa, eu estou consumindo isso daqui porque eu preciso, mas não tenho vontade nenhuma. Isso pode acontecer no início, mas a meta é fazer com que ele, daqui a pouco, ele sinta a necessidade daquele alimento. Que ele chegue e fale bem assim, poxa, eu nunca imaginei que um dia eu comeria isso daqui com prazer. E o objetivo é que ele realmente aprenda a comer por prazer e não por obrigação. Sim. Hoje em dia eu sei assim, existem muitas dietas radicais e restritas que estão aí na moda. Eu sei que é errado, é óbvio, mas eu vou perguntar a sua opinião sobre essas dietas radicais que estão aí no mercado, essa dieta da lua, de tudo que está acontecendo aí. Qual a sua opinião sobre essas dietas? Olha, eu não sou a favor de dietas muito restritivas, é aquilo que nós acabamos de comentar. É claro que se o processo é de emagrecimento, a restrição de alguns alimentos, né, a diminuição de alguns alimentos, ela vai existir, mas eliminar totalmente um grupo alimentar, eu não acho que seja por aí o caminho. Até porque você mexe no eixo, né, da saciedade, fome, e aí você vai conseguir fazer por um período, você vai... como que eu poderia colocar? Você vai, às vezes, até diminuir a sua taxa metabólica basal, porque se um paciente estava acostumado com uma quantidade de 3.000 quilocalorias e do nada ele passa a consumir 1.000, o que o organismo responde? Opa, eu estava consumindo 3.000 calorias e agora eu estou consumindo 1.000, deixa eu ficar quietinho aqui, porque eu não tenho muita coisa para poder gastar. Então, esse déficit calórico, ele deve acontecer no processo de emagrecimento, mas de forma gradativa para que o organismo se acostume a essa situação e para que o paciente ele consiga manter. Porque senão, a partir do momento que o paciente voltar a consumir a mesma quantidade, às vezes nem uma quantidade superior do que ele consumia antes, mas a mesma quantidade que ele consumia antes, o metabolismo dele vai estar mais lento, e é aí que acontece que eu escuto aquela famosa frase, eu estou comendo a mesma coisa, mas eu estou engordando mais do que antes. Pois é. O organismo parece que acumula dobrado, né? Exatamente. Eu costumo dizer também que não tem o porquê a pessoa fazer uma restrição, porque quando a pessoa ela faz uma restrição muito forte de alimentos, às vezes você acha que você está, eu estou emagrecendo, mas você está perdendo massa magra. Se não tem um acompanhamento de um profissional adequado, você perde massa magra e não gordura. Aí quando você volta a se alimentar novamente daqueles alimentos que você tinha deixado de consumir por um tempo, você ganha a gordura em dobro e fica com aquele déficit de massa magra, não é isso, doutora? Exatamente. As pessoas, elas se apegam muito ao peso, né? Se apegam muito ao peso e não à composição corporal, né? Elas estão apegadas ali se o ponteiro da balança está caindo, mas não se está tendo uma perda de gordura, um ganho de massa magra, e essa composição é muito importante, né? Vai além do peso. Então, aí sobre isso, o que nós temos que dizer para os telespectadores de casa, né? É que mantenham, né, se em dia com a alimentação saudável e equilibrada, não é mesmo? Sim. Comendo alimentos saudáveis que vá, né, deixar você no dia a dia saudável sem precisar de fazer essas dietas loucas, né? Que é Apple Day, Egg Day, que agora tem esses negócios também, não é mesmo, doutora? Sim, com certeza. Eu falaria para ter paciência, né? Foco, faça o seu melhor todo dia, né? Não vamos nos preocupar, e amanhã, como que vai ser? Faça o seu melhor hoje, né? E fuja, eu falo até dos tratamentos que a gente vê hoje, tratamentos caríssimos, né? Invista em uma boa alimentação, invista na atividade física, num personal trainer, se for possível, invista em orgânicos, em comida de verdade e não vai sair mais barato. Com certeza, vai sair mais barato e aí qualidade de vida sem dúvida, e o objetivo também será alcançado. Né? A gente fala de qualidade de vida, mas não tem como não associar aí também a estética. Doutora Stephanie, vamos fazer um breve intervalo, tá?
Pessoal de casa, não saia daí, nós vamos para o intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre grupos de emagrecimento, que é acompanhado pela doutora Stephanie. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta e eu continuo conversando com a nutricionista Stephanie Gava e agora nós vamos falar sobre grupos de emagrecimento. Doutora Stephanie, fala pra gente como é que funcionam esses grupos. O grupo, Marcele, ele acontece em 8 encontros, né? O foco do grupo é o emagrecimento. Neste momento, nós estamos trabalhando com um grupo para mulheres de 25 a 60 anos. E por que o grupo de emagrecimento ele surgiu? Eu falo que se só a dieta sozinha funcionasse, o mundo ele seria magro. Porque todo mundo, ninguém precisa de ser nutricionista para ter ideia que os doces em excesso eles devem ser evitados, que as frituras devem ser evitadas, que os refinados devem ser evitados. Então, se as pessoas têm ideia do que evitar e têm o desejo de perder peso, por que elas não perdem peso? Né? Porque precisa de ser trabalhado algo comportamental. Né? Elas têm ideia, mas tem ali no meio do caminho do processo de emagrecimento, tem vários pensamentos sabotadores que elas precisam de saber responder esses pensamentos sabotadores de forma funcional, de forma inteligente, para que elas dominem esses pensamentos. E isso é trabalhado muito no grupo. Né? E por isso que os resultados eles vêm acontecendo de forma bem bacana com os nossos pacientes do grupo. Acaba se tornando um grupo de apoio, né? Isso. E o mais legal também é que o grupo é a segunda turma que foi formada. E o grupo, na primeira turma, ele tinha a visão da nutrição funcional, né? Que eu apliquei a primeira vez. E hoje nós agregamos o grupo de emagrecimento. Além da visão da nutrição funcional e comportamental, nós temos também a visão da nutrologia, que a doutora Marília Cardoso, nutróloga, é a minha parceira também no grupo. E está bem bacana desenvolver esse trabalho com ela também. Doutora Marília vai estar aqui com a gente em breve também, vai ser nossa convidada aqui no programa, vai estar dando umas explicações para a gente também, né? Mas voltando ao foco e ao assunto dos grupos de emagrecimento, como é que vocês oferecem curso nesses grupos? Esse grupo já é um curso onde vocês ensinam as pessoas a se manterem dentro do equilíbrio, para poder continuar nesse processo de emagrecimento sem dar deixa, sem sair, né, até conseguir seus objetivos? Então, são 8 encontros, um encontro semanal, acontece todas as terças-feiras à noite no Laboratório Centrolab. Em cada encontro é desenvolvido um tema. Durante o processo de emagrecimento, nós conseguimos identificar as dificuldades que a pessoa encontra, né, no emagrecimento. E em cima dessas dificuldades foram desenvolvidos temas que são aplicados durante esses 8 encontros. Tá. Isso é muito bacana. Vocês abordam também a parte de alimentação em casa, né? Tipo assim, que às vezes as pessoas acham que estão comendo uma coisa saudável e aquilo é realmente saudável, gente, mas não para a necessidade fisiológica da pessoa, né? E que eu já ouvi a pessoa falar no caso assim, eu como fruta, mas aquela determinada fruta é saudável, mas não é saudável para aquela situação daquela pessoa que precisa perder peso. Eu ouvi uma outra história também, nós fizemos uma alimentação saudável, que era tomate recheado com ricota e mais algumas coisas. Aí eu falei, mas aí está o erro, porque tomate tem açúcar, ricota também é fonte de açúcar, porque não tem gordura, mas tem fonte de açúcar, e com todo o incremento que eles haviam feito também, era tudo fonte de acabou ficando calórico, né? Então as pessoas às vezes têm essa visão errada de que está comendo verdura é saudável, está comendo fruta está saudável. E não é bem assim também. Qual a sua opinião a respeito disso? Todo o excesso, né, não é bacana. Então, até a fruta ela é saudável, mas ela tem um momento ideal para ser consumida, né? E eu indico que a fruta também ela nunca seja consumida sozinha, né? E sim, sempre com uma gordura boa. Muitas pessoas têm medo das gorduras boas, né? A gordura... Pois é, tio, tomate com ricota. Por que o tomate não com parmesão, com outra coisa que tinha uma fonte de gordura para dar uma quebrada aí nesse açúcar do tomate? Botou o tomate com a ricota. Exatamente. Eu fico a dó quando eu ouvi.
Exatamente, as pessoas elas têm medo da gordura boa. Então, não tenham medo de gordura boa. Claro que não é para poder consumir em excesso, assim como as frutas são saudáveis, o excesso delas também não é indicado, né? E saber dosar aí, né, todos os grupos alimentares. E é o que também é passado no nosso grupo de emagrecimento. A importância de cada grupo e em que momento consumir. Para que o paciente, para que o nosso aluno ali do grupo de emagrecimento, ele não saia engessado com um plano alimentar, e sim para que ele saiba fazer escolhas e substituições. Escolhas saudáveis, escolhas, né? Saudáveis. Mesmo que estiver fora desse grupo, já saber o que escolher, o que é saudável, o que não é. Sim, abordando os 3 grupos, né, de macronutrientes que nós falamos, de carboidratos, proteínas, lipídios. Tá? Na quantidade ideal. Assim, eu estou fazendo dieta, eu estou consumindo mais... eu cortei o carboidrato, ingerindo mais gordura, eu faço uns ovos de manhã com bacon e por aí vai embora. Eu falo, não, gente, mas não é assim que funciona. Principalmente quando a pessoa inventa de fazer cetogênica, né? Que resolve fazer cetogênica, mas tira da internet ou de alguém que está fazendo e sem orientação nutricional vai e faz por conta própria, né? Sim. Isso acontece muito, você pegar paciente fazendo dieta por conta própria, né? Muito. E assim, a gordura... nós acabamos de falar, né? Não fuja das gorduras boas, mas ela não deixa de ser calórica, né? 1 grama de gordura, 9 calorias. Então, o excesso também ali, ele vai sobrar. Então, tudo tem que ser dosado, né? Para que o objetivo seja alcançado. Isso, e falando em objetivos, qual é o objetivo final desse grupo de vocês, esse grupo de apoio que vocês têm semanal? O grupo, ele tem como objetivo uma perda de 8 quilos durante 2 meses, né? São 8 encontros, um semanal, duração total aí de 2 meses. É claro que isso vai variar de paciente para paciente. Tem pacientes que que têm uma facilidade maior, tem pacientes que têm uma dificuldade maior nessa perda. Mas quando foi traçado aí de 4 a 8 quilos, foi algo em cima da nutrição, onde essa perda ela é possível de acontecer de forma saudável, de forma saudável, sem grandes restrições, né? De forma equilibrada, sem a necessidade de medicação. Então, para um paciente saudável, né, o grupo ele consegue sim atingir essa perda aí de até 8 quilos. Sim. Bacana. Voltando lá no primeiro bloco, né, que nós estávamos falando de nutrição funcional, o seu público-alvo é só adultos ou você atende crianças, adolescentes? Qual a faixa etária? Adolescentes e adultos. Já tem adultos, né? Adolescentes e adultos. Né? Crianças, a partir de 10 anos eu já atendo. Não atendo introdução alimentar. Então, para quem já tentou de tudo, né? Porque tem pessoas que já tentou várias dietas, já tentou até mesmo ir em outros profissionais e outros nutricionistas e não conseguiu obter um resultado. Qual é a sua dica para essa pessoa que não conseguiu obter um resultado, até mesmo indo em algum profissional? Eu acredito que dentro da nutrição existem várias visões, né? E vários profissionais e excelentes profissionais nós temos hoje na nossa cidade. E aí é a questão também de se identificar com o profissional e o profissional estar atento realmente ao que o paciente necessita. Porque existem várias estratégias bacanas alimentares, mas mais importante do que essa estratégia é bacana para o emagrecimento é saber se aquele paciente ele vai conseguir aderir a essa estratégia. Então, eu acho muito importante respeitar a individualidade do paciente, a rotina do paciente, para que ele consiga seguir, né, e ter prazer em seguir aquilo ali. Porque se é um paciente que tem uma vida super corrida, né, e você passa um plano alimentar que é com muitos detalhes, ele não vai seguir, ele precisa de um plano mais prático. Né? Assim como tem paciente que gosta de detalhes em uma alimentação. Então, acho que é muito importante o paciente se identificar com esse profissional e o profissional saber reconhecer a necessidade do paciente naquele momento. Isso. A importância também de um acompanhamento profissional, de uma nutricionista que tem também um apoio de um nutrólogo ou de uma médica, que é, no caso da doutora Marília. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um déficit no próprio organismo, hormonal, né? E se isso não for investigado, ela vai fazer dieta a vida toda e não vai ter resultado a vida toda também, não é mesmo? E o nutrólogo, ele entra bem com esse papel, né? Dessa reposição. A doutora Marília é uma parceirona, né? E assim, a gente tem tido os bons resultados nesse trabalho em conjunto aí da nutrição com a nutrologia, né? Um complementando a outra aí.
Ah, que bom. Então, eu queria te agradecer a sua presença aqui no programa, tá? Foi um prazer tê-la aqui. Prazer foi meu. Para passar para o pessoal de casa um pouquinho, né, do que fazer, né, agora, né, e principalmente agora que está vindo, está chegando, nós estamos no verão, né, Linhares é uma cidade muito quente, ultimamente tem oscilado aí um pouquinho a temperatura, né, queria que você deixasse o pessoal de casa um recado, uma dica de como, de alimentação, nessa época que está muito quente, como as pessoas devem se portar, beber mais água, qual a necessidade diária de água, de consumo alimentar mesmo, porque as pessoas às vezes ficam perdidas, né? Porque você vai no profissional, ela manda beber 2 litros de água. Você vai no outro, fala que você beber 2 litros vai reter líquido. Então, as pessoas realmente ficam meio perdidas. Deixa o seu recado, pessoal de casa. Ok. Falando de uma forma, orientações gerais, né, nesse clima nosso que começou a esquentar, está bem quente, a boa hidratação, né, ela é essencial. E a questão da quantidade de água em consultório, como que eu faço? Eu calculo 35 ml por quilo de peso. Né? Então, uma pessoa que pesa 60 quilos, 35 ml vezes 60 vai ser a quantidade de água diária que ela vai ingerir. E para a pessoa praticante de atividade física, eu acrescento mais 500 ml. Então, essa é uma orientação geral, né? Seria a minha indicação de água. Para pessoas que têm dificuldade em ingerir essa quantidade, saborize a água, coloca aí uma raspinha de gengibre, uma rodelinha de abacaxi, né, de hortelã, que fica uma delícia, né? Super refrescante, então não tem desculpa para correr da boa hidratação. E aí uma alimentação mais leve, né, carnes brancas, evitaria o consumo excessivo de carnes vermelhas, pequenas refeições para que não precise chegar em uma refeição com muita fome e comer mais do que o necessário ali. Eu falo sempre para poder sair da mesa com a sensação de que se você precisasse de correr para poder pegar o ônibus, você fosse correr tranquilamente. Né? Então, uma refeição leve, frutas na medida certa, alimentação nos horários corretos para evitar o excesso, atividade física, roupas leves, seria essa a minha indicação. Né? E para quem quer te encontrar o seu consultório, falar com você, marcar, entrar nesses grupos de emagrecimento, de apoio, que é super importante também, que tem muita gente que quer essa ajuda, né? Como é que faz para te encontrar, para entrar em contato, seu Instagram, telefone? Ok. Hoje em Linhares eu atendo toda segunda e terça. O meu consultório fica no Laguna Center, no bloco B, sala 222. E os outros dias os atendimentos eles acontecem em Colatina. Então segunda e terça em Linhares, quarta, quinta e sexta em Colatina. Então tá, o seu Instagram? Nutri Stephanie Gava. Então, é isso, gente. Stephanie, muito obrigada, tá, pela sua participação aqui no programa. Mais uma vez agradeço para estar trazendo esse conhecimento para o pessoal de casa. Eu queria te agradecer, fica aqui meu carinho, tá bom? Muito obrigada mesmo. O programa de hoje acaba por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.